Olá, aluno, Rafael Moreno, professor de Física. E usando as ferramentas que nós já desenvolvemos, como o campo elétrico, a gente vai tentar chegar a uma ideia do que move cargas elétricas em circuitos elétricos. Então, o que eu já conversei com vocês? Sobre o que já falamos? Sobre campo elétrico de uma carga elétrica pontiforme, que tem esse formato, ela irradiando em todas as direções, e cada ponto que tu escolhas ao redor da carga vai ter um módulo, uma direção e um sentido diferente. Tá? Então, variando em módulo, direção e sentido. Se a carga fosse negativa, seria muito parecida, só que as linhas de campo de força estariam convergindo para essa carga. Quando a gente diz que um campo elétrico nasce numa carga positiva, a gente também pode dizer que o campo elétrico morre numa carga negativa. Aí a gente pode dizer que elas variam módulo, direção e sentido do mesmo modo que uma carga elétrica positiva gera um campo divergente. Se nós tivéssemos uma carga positiva e uma carga negativa, a gente teria esta configuração de campo elétrico. Deste lado aqui, muito parecido com o que a gente já tinha, mas entre as duas cargas elétricas, a gente tem um campo ainda variando de módulo, direção e sentido, mas eles pelo menos concordam aqui nessa linha em direção e sentido, todos na horizontal, todos indo da carga positiva para a negativa. Então nos leva a construir esta configuração de carga elétrica. Aí a gente não mais teria pontos, a gente teria uma placa eletrizada, uma positivamente e outra negativamente, e cada uma carregada com carga positiva e negativa. Existiria uma região entre essas duas placas em que o campo seria constante. Ou seja, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. E a gente poderia definir um campo elétrico E constante. Essa imagem que eu apresento para vocês iria ser uma vista lateral. Uma vista em perspectiva seria mais ou menos isso aqui. Todas as linhas de forças que saem da carga positiva chegam na placa negativa. Isso funciona bem no núcleo da placa, tá? Nas extremidades não vai funcionar tão bem. Muito bem. Sabendo como funciona o campo elétrico constante, vamos tentar fazer uma aplicação e desenvolver algumas outras ideias. Uma carga elétrica pontiforme de 4 microcoulomb, ou 4 vezes 10 a menos 6, e massa de 2 vezes 10 a menos 6 kg, é abandonada em repouso em um ponto A, de um campo elétrico uniforme de intensidade 16 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb, conforme indica a figura. Eis aqui a figura. Campo elétrico constante com essas setinhas paralelas e a distância que ela vai percorrer. E a primeira pergunta é: força elétrica que atua sobre a carga elétrica. A gente sabe da lei de Coulomb que a força vai ter essa cara, constante elétrica, do produto de duas cargas e a distância. Só que a gente também viu que a gente pode substituir esta parte em roxo, bem aqui, pelo campo elétrico, que é gerado por uma carga. A gente pode reescrever essa força como sendo o produto de carga pelo campo elétrico, e carga e campo elétrico foi dado no enunciado. Então, carga 4 vezes 10 a menos 6 e campo elétrico 16 vezes 10 a quinta. Eu costumo organizar desse modo: 4 vezes 16 vai dar 64 e o produto de potências de base 10. Mas aí repete base e soma os expoentes. E eu vou ter 64 vezes 10 a menos 1. Que eu também posso escrever como sendo 6,4 newtons. Suave e tranquilo. Módulo da velocidade da carga ao passar de B. Então, como a gente já tem a movimentação de carga, a gente já pode usar as habilidades de cinemática que a gente vê no primeiro ano do ensino médio. Vou colocar aqui as expressões cinemáticas que são utilizadas para descrever movimento com aceleração ou velocidade constante. Quando eu tiver um vídeo aqui no canal sobre essas expressões, eu vou colocar no link da descrição. Eu ainda não tenho, mas eu vou ter. Essa primeira expressão, ela é utilizada em situações em que o movimento é uniforme, ou seja, com aceleração igual a zero. Mas, como a gente já verificou que a força é diferente de zero, então essa fórmula é incompatível com esse problema. Nessas outras expressões, eu tenho duas expressões que pedem tempo e uma outra que não pede. Como ele está pedindo a velocidade da carga, essa terceira aqui não ia ser tão interessante, porque eu não ia encontrar aqui a velocidade. A diferença dessa segunda para essa quarta é que uma tem tempo, e que a gente ainda não tem,
e a outra tem distância, que é o que a gente tem no problema. Então, a gente vai utilizar essa quarta. Uma informação que a gente tem é que essa carga elétrica é abandonada do repouso, então eu posso substituir um zero bem aqui. Posso reescrever a expressão como sendo velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração vezes a distância. Aí, pela segunda lei de Newton, que eu coloquei aqui embaixo, força igual a massa vezes a aceleração, eu posso isolar a aceleração aqui e escrever que a aceleração é a razão da força pela massa. Então, eu escrevo dessa forma. A velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a força vezes a distância dividida pela massa. Tenho todos esses dados, vou substituir e eu espero que esse tipo de conta não seja um problema para você. Se for, comenta, eu vou passar por ele. Vou ter que a velocidade ao quadrado vai ser igual a 32 vezes 10 à quarta, eu vou ter que tirar a raiz disso. Eu espero que tirar a raiz não seja um problema. Se for, comenta também. A resposta que eu vou ter vai ser 566 metros por segundo. Tranquilo, suave. Eu pulei os detalhes matemáticos, mas eu posso abordar isso com calma se for interessante para ti. Comenta. E a última pergunta, que é especialmente importante nesse caso, é o trabalho do campo elétrico sobre uma carga elétrica. Então, trabalho, tu deve ter visto isso no primeiro ano, que é o produto da força pelo deslocamento. É uma primeira aproximação muito simples. E a gente costuma escrever dessa forma. Trabalho é igual a força vezes deslocamento, né? Só com as primeiras letras. A força a gente já sabe que é 6,4 e aqui eu coloquei a distância como sendo 5, mas isso está errado. Esse 5 está em centímetro e as minhas unidades precisam estar no SI. O certo é colocar 6,4 vezes 0,05, que corresponde ao mesmo valor, só que em metros. E o produto desses dois valores vai dar 0,32 joule. A gente não escreve joule, a gente só coloca a letra J, mas é de joule. Com essas informações, eu posso te apresentar a nova grandeza que eu queria te apresentar, que é um dos objetivos dessa aula, inclusive, que é a tensão. A tensão pode ser representada pela letra U, pela sigla DDP, que significa diferença de potencial, ou até mesmo escrever diferença de potencial matematicamente, ou seja, o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. É importante que tu saibas que o potencial pode ser determinado para qualquer ponto do espaço. Para calcular isso, basta eu calcular o trabalho e dividir pela carga. A gente acabou de calcular o trabalho e a gente simplesmente dividiria pela carga. Então, se a gente quiser saber a diferença de potencial entre esses pontos A e B, a gente vai pegar o valor do trabalho, dividir pela carga que tínhamos e obter esse valor. Nesse caso específico, ia ser 8 vezes 10 à quarta joule por coulomb. Esse conceito de potencial elétrico é muito importante em eletrônica. Eles deram a essa grandeza a unidade de volts, que com certeza você já ouviu, representado pela letra V. Então, a diferença de potencial ou o potencial elétrico é representado por volts. Então, vamos tentar ter só mais algumas informações sobre isso. Eu vou escrever bem grande aqui o ponto A e B. Eu vou retirar o campo elétrico e só falar sobre potenciais. A gente poderia definir o potencial elétrico para todos os pontos no espaço, mas eu só quero estudar os pontos A e B. A informação que a gente tem não é sobre o potencial em A e nem sobre o potencial em B, mas a diferença entre os dois. Então, vários potenciais seriam possíveis. Um potencial possível seria que o potencial em A fosse 12 e o potencial em B fosse 4. A diferença entre os dois, 8 vezes 10 a 4 volts. Outra opção possível, um seria 9, outro seria 1. E a diferença entre os dois seria ainda 8 vezes 10 a 4 volts. Outra opção, 40 a 32, ainda seria 8 vezes 10 a 4 volts. A mais recorrente é justamente colocar todo o potencial em um lado e dizer que o outro está neutro. Esse outro que está neutro a gente costuma dizer que é uma ligação terra. Ou seja, a gente tem um lado com potencial muito alto e o outro neutro. Umas aplicações disso que com certeza você já deve ter ouvido. A tua tomada tem um potencial de 110, em alguns lugares é 127, também tem tomadas com tensão de 220 volts, baterias de carro tem tensão de 12 volts, essa aqui pelo menos, vão ter baterias com outros potenciais, essa pilhazinha com potencial de 9 volts, nota aqui que tem um lado positivo e um lado negativo, e pilhas também. As pilhas, esse lado aqui é o positivo. Essas pilhas geralmente têm um potencial de 1,5 volts, bem fraquinhas, mas eficientes para os seus propósitos. O teu celular vai ter uma tensão específica para que ele seja recarregado adequadamente. Então, isso é bem recorrente. Na verdade, a diferença de potencial é o que gera correntes elétricas. Então, elas são especialmente importantes
em eletrodinâmica. Então, vamos tentar ver como esse assunto é abordado no PSC, que é um dos nossos objetivos. Então, a figura a seguir mostra a configuração das linhas de forças e de superfícies equipotenciais. Quando vocês verem esse prefixo equi, lembrem-se de equivalência, que significa vale a mesma coisa. Lembrem-se de equidistância, que é a mesma distância. Lembrem-se de equilátero, que é quando o teu professor fala, é um triângulo equilátero, é um triângulo de lados iguais. Então, equipotencial, duas superfícies equipotenciais. E nesse caso ele está se referindo a essas linhas bem aqui. Essa aqui e essa bem aqui. E as linhas de força são essas horizontais, ok? Então, de duas superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme de intensidade 5 vezes 10 ao quadrado volts por metro. Aí, a distância entre essas duas superfícies equipotenciais são 10 centímetros. Se uma carga pontiforme de carga igual a mais 0,1 microcoulomb é colocada no ponto A, assinale a alternativa incorreta. Sempre marque esse incorreto aqui, que eu sempre vacilo nisso nas provas. Como eu sempre falo, tenta destacar as informações que são importantes para que tu não fique revisitando o texto perdidamente várias vezes. E destaques. Eu vou deixar copiado aqui todos os dados do enunciado, ok? Então, vamos começar com a primeira alternativa. Vamos avaliar todas calmamente, começando pela letra A. O trabalho da força elétrica que atua na carga pontiforme não depende da trajetória que liga o ponto A com o ponto C e vale 5 vezes 10 a menos 6 joules. Então, a gente vai ter que calcular o trabalho que a gente acabou de aprender. Então, expressão para cálculo de trabalho é igual a força vezes deslocamento. A gente já sabe que nesse contexto, força vai ser igual a carga vezes o campo elétrico. Eu vou substituir direto na expressão de trabalho. E vou substituir também os valores que eu coletei aqui no enunciado. Então, 0,1 vezes 10 a menos 6, vezes 5 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 centímetros. Né? Esse prefixo centímetro é de 10 a menos 2 metros. Dá para cortar esse 10 ao quadrado com esse 10 a menos 2. E a resposta que a gente vai ter é 5 vezes 10 a menos 6. Tá? Esse 0,1 vai cortar com esse 10 e eu só vou ter 5 vezes 10 a menos 6 joules. Certíssimo. É exatamente o que está falando na letra A. Letra B. A diferença de potencial elétrico entre os pontos A e C vale 50 volts. Vamos escrever a expressão de diferença de potencial. Aqui coloco A e C. Vai ser igual ao trabalho pela carga. A gente acabou de calcular o trabalho, basta dividir pela carga. Então, eu vou ter 5 vezes 10 a menos 6 joules, dividido por 0,1 vezes 10 a menos 6. Dá para cortar os 10 a menos 6. E eu vou ter 5 dividido por 0,1. Eu espero que tu consiga notar que isso vai ser 50. E no caso, 50 volts. Excelente. Letra C. Nenhum trabalho é realizado pela força elétrica ao deslocar a carga pontiforme do ponto A para o ponto B. No caso, nessa superfície equipotencial. Vamos dar uma revisada sobre alguns conceitos de trabalho, tá? É só uma revisão. Eu vou utilizar no exemplo a força-peso, que eu espero que vocês estejam bem familiarizados. Então, imagina que eu vou deixar alguma pedrinha cair de uma determinada altura, que eu representei aqui pela letra D. Ele vai cair nesta direção em sentido, ok? E com a força-peso sempre na mesma direção em sentido do deslocamento. Então, o que vai acontecer? A força-peso vai estar sempre acrescentando ou sempre acelerando e acrescentando energia cinética no movimento desse corpo que cai. De modo que o trabalho que a força-peso realiza é positivo, ou seja, ela acrescenta no movimento da pedrinha caindo. Ou seja, quanto mais alto for um prédio que tu vai jogar alguma coisa, ou seja, quanto maior essa altura, maior vai ser o trabalho realizado pela força-peso e maior vai ser a velocidade com que essa pedrinha vai alcançar o chão. No próximo exemplo, eu quero que tu imagine essa mesma pedrinha subindo, tá? Ou seja, eu vou inverter o deslocamento. A força-peso vai ainda apontar para baixo, só que nesse caso ela vai estar desacelerando o movimento da pedrinha. E como consequência, eu vou ter um trabalho negativo. Ou seja, se ela começa com uma velocidade alta, ela vai perdendo velocidade até chegar num ponto em que ela não vai ter velocidade. Ela para e quando isso acontecer, ela vai voltar a descer, porque a força-peso ainda vai estar atuando sobre essa pedrinha. E nesse caso,
a gente vai ter o sinal negativo, pois a força-peso estava em sentido contrário ao movimento da pedrinha. Agora vamos estudar o movimento da pedrinha em qualquer direção. Escolha uma direção aleatória, pode ser qualquer uma, e para qualquer uma vai funcionar. Então imagina que é um ciclista descendo uma ladeira ou qualquer coisa assim, uma bola descendo uma ladeira. A força-peso não está inteiramente ajudando no movimento, somente uma componente dessa força. Se a gente avaliar o ângulo entre a força-peso e a direção do movimento, a gente vai ver que é somente o cosseno dessa força-peso que está atuando. Então, a gente vai ver que quem realmente faz o trabalho é somente a componente cosseno da força. Então, a gente vai escrever agora o trabalho como sendo o produto da força pelo deslocamento, ok? Mas ainda acrescido de o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força. Assim, a gente vai conseguir sempre saber o como essa força está atuando para acrescentar ou não no movimento desse corpo. Vamos só verificar se este cosseno está coerente com as duas situações que nós entendemos. Força e deslocamento na mesma orientação e com uma inversa. Primeiro caso, força e deslocamento na mesma direção. O ângulo entre a força e o deslocamento é 0, coloco o 0 bem aqui, e como tu sabes, cosseno de 0 é 1, o que a gente vai ter é que o trabalho vai ser igual a força vezes deslocamento, como a gente já sabia. Resultado coerente. Agora vamos estudar o caso quando o deslocamento está numa direção em sentido e a força está na mesma direção, só que em sentido contrário. O que a gente vai ter é que força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. O ângulo entre os dois vetores é 180 graus e cosseno de 180 é menos 1. Então, o trabalho nesse caso vai ser menos força vezes deslocamento. Mais uma vez, coerente com o que a gente já sabia. Agora, vamos estudar o caso em que o deslocamento está na horizontal e a força está na vertical. O ângulo entre esses dois vetores é 90 graus. Então, vai ser cosseno de 90. E o cosseno de 90 é 0. Então, o trabalho vai ser 0. Se tu tens o campo na direção horizontal, mas o movimento da carga é vertical, o trabalho do campo elétrico vai ser nulo. O que isso significa? Significa que se a carga está indo de A para B, não é por culpa desse campo elétrico. Entende? Porque ele não está realizando nenhum trabalho sobre essa carga. Segue o baile, a próxima, a letra D. Como essas duas últimas são conceituais, eu vou escrever o texto e tentar analisar cada trecho desses enunciados. O potencial elétrico é uma grandeza escalar. O que isso significa? Então vamos escrever novamente aqui a diferença de potencial como sendo o trabalho pela carga. Vocês poderiam fazer essa análise na prova sem muitas dificuldades. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o trabalho é uma grandeza escalar, a gente sabe que carga elétrica é uma grandeza escalar, e, consequentemente, a diferença de potencial e os potenciais elétricos, isoladamente, também vão ser escalares, associada a cada ponto do campo elétrico. Nota, enquanto eu estou me referindo a potencial elétrico, eu sempre estou dizendo o potencial em A, o potencial em B, eu poderia estar associando a qualquer ponto do campo elétrico, a qualquer ponto do espaço. É importante que tu diga a que ponto tu estás associando aquele potencial de estudo, de modo que o potencial elétrico no ponto B é maior que o potencial elétrico no ponto C. Então, vamos colocar aqui os índices B e C. A gente já viu aqui na letra B que o potencial vai ser 50 volts. Aqui é uma superfície equipotencial, aqui é outra superfície equipotencial, e entre essas duas superfícies equipotenciais, 50 volts. Como a gente poderia ver que o potencial em B é maior do que em C? Se a gente fizer 50 menos 0, que é uma situação em que o potencial em B é maior do que C, ia dar 50 volts. Outra, 70 menos 20. Mais uma vez, potencial em B é maior do que C. 50 volts. 30 menos 20 volts. Né? Que no caso, o potencial negativo aqui, mais o potencial em B ainda continuaria maior. Ainda ia dar 50 volts. Todos os resultados possíveis e coerentes. Entretanto, se tu fazes o contrário, com potencial B menor que C, tu ias ter um resultado menos 50 volts, que é incoerente com o que a gente já tinha encontrado. Então, como ele está dizendo que o potencial em B é maior do que C, está certo. Então, letra D está certa, a gente já sabe que a letra E está errada, mas vamos ver o porquê ela está errada. O potencial elétrico é uma grandeza vetorial, e é exatamente aí que está errado. Todas as vezes em que eu falei em potencial elétrico, eu não disse que ele tinha que ser potencial da direita para a esquerda, de cima para baixo, na vertical ou na horizontal. Eu só doto
de um valor numérico e é suficiente para eu entender o que isso significa. E é assim que tu distingue uma grandeza vetorial de uma escalar. Associada a cada ponto do campo elétrico, sim, a gente já tinha visto isso. Então, bem aqui, a gente já sabe que está errado, tá? Vamos só ver esse segundo trecho para ver se tinha mais alguma coisinha errada. De modo que o potencial elétrico nos pontos A e B tem o mesmo valor. Então, mais uma vez, vamos escrever a expressão de diferença de potencial como sendo trabalho pela carga. Na letra C, a gente já viu que nenhum trabalho é realizado. Então, colocando um zero aí, o zero pela carga vai dar zero. E eu vou ter que a diferença de potencial entre A e B vai ser igual a zero. Passando o potencial em B para o outro lado, a gente vai ter que o potencial em A é igual ao potencial em B. Coerente. Então, esse segundo trecho está certo. O que deixa a alternativa falsa é só chamar potencial elétrico de grandeza vetorial, o que não é verdade. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Os livros que eu consultei foram esses aí, especialmente o de Física Conceitual. Sempre muito respeitosamente, Rafael Moreno.